O técnico Ramon Dias pode estar dando a sua última cartada no comando técnico do Internacional. Quero falar sobre uma atitude da direção para tentar minimizar os danos nesta semana conturbada de data FIFA no CT do Parque Gigante. E uma entrevista que, para mim, sintetiza as razões pelas quais o Inter está nessa situação no Brasileirão. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Turma, vamos trocar essa ideia então, já pedindo, né, na arrancada, deixa teu like que é importante aqui pro canal, não vai esquecer, é de graça e me ajuda muito. Vamos falar sobre o Ramon Dias, afinal ele tá bolando, né, uma estratégia que pode ser, né, a última cartada dele no comando técnico do Internacional, visto que, né, o Inter tem um jogo importante contra o Ceará na próxima quinta-feira e esse jogo pode aumentar de tamanho ainda na quarta, caso, né, o Vitória vença o Palmeiras no Allianz Parque, o que é um resultado improvável, ou até mesmo, né, que o Santos bata o Mirassol e aí, né, o Inter ficaria ainda mais próximo ou até mesmo dentro da zona do rebaixamento. Imagino que por isso, né, a ideia do Ramon Dias é ter o time um pouco mais defensivo, né, um time com 3 volantes. Tem algumas situações que a gente pode debater aqui, né, pensando até com a cabeça do treinador. Vamos lá, primeiro ponto, né, o Ramon Dias em vários jogos tentou utilizar o esquema com 3 zagueiros, tendo lá Mercado, Sampaio e Juninho ou Vitor Gabriel. Claramente esse esquema não deu certo, né? Deu em alguns momentos, ali no jogo contra o Botafogo, foi um bom jogo que o Inter fez, mas também é verdade, né, que esse esquema foi colocado para dar liberdade para os 2 laterais, Bryan Aguirre e o Bernabei. E o Bernabei hoje, né, tem sido muito mais um problema do que uma solução. Não lembro particularmente de gols que o Bernabei tenha participado, né, tão efusivamente assim, para que o Inter mantenha um esquema com 3 zagueiros para liberar os alas. O Bruno Gomes, no último jogo, por exemplo, fez 2 assistências, coisa que o Bernabei não tem há bastante tempo. Então a ideia é desmanchar esse esquema com 3 zagueiros e a proteção dos 2 laterais por 3 volantes. Até porque, gente, quem deve sair do time é o Borré. E o Inter tem feito, né, quase uma força-tarefa para trazer o Carboneiro e o Borré da seleção colombiana, que vai disputar, né, um amistoso contra a seleção nigeriana em Nova York na terça-feira, tá? Também conhecido como hoje. Então, quarta-feira vai ser um dia onde todos vão viajar, né? Vai ter todo aquele desgaste da viagem, né? Do avião, né? Do tempo de descanso. E aí eles se apresentam com a delegação lá direto em Fortaleza. Então vamos lá, vamos ser sinceros, né? O Borré não vai chegar nas melhores condições. E mesmo que ele estivesse nas melhores condições, não é um jogador que faz por merecer a titularidade hoje. A gente pula para um outro atacante. Ricardo Matias, também não vem fazendo por merecer. Carboneiro sim, né? Inclusive vem com confiança marcando gol pela seleção da Colômbia e pode ser, né, junto do Vitinho, que fez 2 gols no último jogo agora contra o Bahia, né, uma arma ali junto do Alan Patrick. Então vejo que esse esquema, por mais que eu não goste, né, dos 3 volantes, acho que o Roger muitas vezes insistiu nesse esquema com o Fernando afundado entre os zagueiros, Bruno Henrique e Thiago Maia, não é algo que eu veja assim, meu Deus, que time com 3 volantes, né? Que esquema tático maravilhoso. Muito pelo contrário, eu acho que muitas vezes ele chama o adversário para o próprio campo. Mas eu também entendo que nesse momento o Ramon Dias não tem muitas opções. 3 zagueiros? Não dá. Vai botar 2 atacantes? Não dá. 2 pontas? Também não dá, porque teria que botar um centroavante. Então, com as opções que ele tem, eu acho que o pensamento é o ideal. Que é, primeiro, parar de tomar gol, né, para pelo menos trazer um ponto do Ceará, que é um ótimo resultado, mesmo, né, que a situação seja difícil, né, pontuar fora de casa é importante, né, porque seria mais um ponto somado, o Inter iria a 38 e faltariam só 3 pontos para escapar na projeção atual, e o próximo jogo é justamente em casa contra o adversário direto, que é o Santos. Aí, bom, aí é outra estratégia, é outro jogo, e aí a gente pensa diferente. Então qual é que deve ser o time, tá? A provável escalação, até vou pegar minha colinha aqui para não me perder, tá? Mas o provável time tem o Ivan no gol, Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei, ou seja, a linha de 4, com 3 volantes, Luiz Otávio, Alan Rodrigues de volta para o time, ele que não joga como titular desde o Grenal, que o Inter perdeu justamente na demissão do Roger, onde ele jogou lesionado, Bruno Henrique, né, já que o Thiago Maia está suspenso, então seria a escolha do Ramon Dias, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Então essa trinca, né, teoricamente, foi a que deu certo. Vamos ver, né, se isso se repete lá no Nordeste. Tô deixando aí na tela para você, né, o contato da Mais Ágil, que te ajuda a ter aquele empréstimo se você tiver só a carteira assinada.
A gente sabe que muitas vezes para tirar um empréstimo tem burocracia, né? Tu não consegue, tu tá apertado. Então, tendo só a carteira de trabalho assinada, a Mais Ágil te ajuda a colocar esse dinheiro na conta. Se está apertado o dinheiro, está precisando, clica no link que está na descrição ou o WhatsApp que está aí na tela para você. São referência, né? Tu não tem dor de cabeça, só chamar eles que eles vão te ajudar. Antes de eu falar, né, sobre a questão envolvendo, para mim, o auto-engano do Inter na temporada, que fica cada vez mais claro do porquê o Inter, né, tá nessa situação, quero falar sobre uma atitude da direção que está buscando minimizar danos neste momento da temporada. Afinal, a gente tratou ontem aqui no canal, né, da mudança da logística do Inter, o Inter que tinha programado a semana inteira de treinamentos, inclusive no final de semana, e isso mudou. No domingo, os jogadores receberam folga, né? Lembrando que os jogadores já tinham folgado domingo e segunda, depois do empate contra o Bahia, se reapresentando só na terça-feira. Então, eles treinaram terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, folga, e agora se reapresentam na segunda-feira, visando, né, o duelo contra o Ceará. Só que teve mais uma mudança na programação. O Inter vai viajar na terça-feira. Então, o Inter treina nesta terça, viaja, né, para Fortaleza, onde vai ficar concentrado. Vai treinar também, óbvio, no CT do Fortaleza. Vai ter, né, uma espécie de concentração maior para o jogo, né, uma mobilização para tentar fugir aqui do cenário de torcida, de protesto, de cobrança de imprensa em rádio, TV, jornal, canal de YouTube. Então, é um ambiente menor, né, lá em Fortaleza. É claro que vão ter os veículos lá cobrindo o Inter, mas é um cenário onde o Inter tira um pouco do foco aqui de Porto Alegre, leva lá para o Nordeste, tenta colocar, né, uma concentração maior, vai treinar, né, num cenário diferente, de menos pressão, e isso pode fazer a diferença. Na verdade, é conter um pouco dos danos, né? Porque, para mim, neste momento, a folga, por mais que faça parte do trabalho, ela é equivocada. O Inter tinha que estar full time treinando 2 turnos, treinando bola parada, treinando finalização, treinando físico, né, treinando a questão dos gols sofridos, né, todos de cabeça, então bola para dentro da área para os zagueiros tirar, treinar uma jogada ensaiada, algo diferente, fora da curva no momento que exige, né, afinal são 5 jogos só para terminar o ano. 7 de dezembro, o Inter na Série A, o Inter na Série B, tá todo mundo de férias. Aí vai ter férias, vai ter folga para todo mundo. O momento agora é de trabalho, pelo menos é o que eu penso em relação a isso. Para a gente fechar, quero falar sobre uma entrevista do Wesley para a GZH. Ele falou bastante, né, sobre a sua saída do Inter e tal, mas o ponto que para mim é importante, que me impactou e que para mim resume também o que é o ano do Inter, é esse auto-engano do Inter com o Campeonato Gaúcho. O Wesley chegou a dizer, né, que não se despediu dos companheiros da forma como gostaria, mas que segue na torcida, né, para o Inter sair dessa situação incômoda, porque foi um grupo que já deu resultado e os jogadores são os mesmos. E citou a conquista do Campeonato Gaúcho. Gente, o Inter está tratando, né, ou trata o Campeonato Gaúcho desse ano, que foi uma boa conquista, né, o Inter precisava voltar a ganhar o Regional, como o Mundial de 2006. Né, parece que o Inter ganhou do Barcelona. Cara, o Inter ganhou do Grêmio do Quinteiros, que era a obrigação do Inter ganhar. Né, e esse campeonato só teve um valor maior, daquela coisa de evitar o octa do Grêmio, pela incompetência do Inter nos anos anteriores. O Inter poderia ter ganho já em 2024, né, e perdeu para o Juventude daquela forma ridícula. Perdeu para o Caxias em 2023, onde também poderia ter ganho, do Grêmio voltando da Série B. 2022 era um Grêmio na Série B e o Inter perdeu em casa ainda na semifinal para o Grêmio por 3-0. Então, o Inter só chegou nessa situação pela sua própria incompetência. E aí está se valorizando esse Campeonato Gaúcho, que o Inter deu a resposta. Gente, o Inter fez a sua obrigação e nada mais. E aí se iludiu achando que o grupo era suficiente, liberou o Valência, liberou o Wesley, liberou o Fernando. E quem é que veio? Não veio ninguém na janela. Né? Qual o jogador foi contratado? O Alan Benítez? Qual foi a reposição do Alan Benítez? Do Natan? Né? O Alan Rodrigues, sim, né? Um jogador que o Inter precisava, mas, poxa vida, né? Richard para substituir o Fernando. Então isso mostra, né, que a direção se iludiu com a conquista do Gauchão e isso, né, custa um preço caro para o Inter hoje, que é, né, esse trabalho horroroso do departamento de futebol e essa leitura, né, de que o Gauchão era suficiente para a temporada colorada. Tá bom? Não esquece que esse conteúdo tem o apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, jogos de seleções hoje, como eu citei, Colômbia em campo. E, bom, né, você palpita já no jogo do Inter contra o Ceará. Odds já estão disponíveis lá no site kto.bet.br, lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!